Rapaziada, no vídeo de hoje vai ser um cara que a gente vai trazer aqui que particularmente eu sou muito fã, porque ele me lembra um certo jogador, que é o Menino Ney, gente. Estamos falando de Lamine Yamal. Esse vídeo aqui, o Fute 11v11 trouxe pra gente, ó. Lamine Yamal é o maior fenômeno dos anos 2000. Já vou deixar o like, deixa o seu aí também e bora ver o porquê que ele é fenômeno 2000? Ditado popular que diz que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Mas parece que o Barcelona resolveu Absurdo. desafiar essa lei. E eu já quero começar esse vídeo aqui afirmando com todas as letras de que Lamine Yamal é o maior fenômeno aos 17 anos desde o Ronaldo. E eu já sei muito bem que você De 17 anos, porra, não me lembro de alguém de 17 anos chegando desse jeito. O Neymar no Santos, ele era bem novinho também quando ele chegou, mas eu não lembro quantos anos ele tinha quando ele fez aquele gol do Puskás, por exemplo. Acho que ele tinha uns 18, talvez, não sei. tá pensando, mano, mas não. O Neymar aos 17 anos não tinha o domínio de jogo e Olha lá. muito menos os feitos que Lamine já tem aos 17. Mesmo assim você tá duvidando? Então calma que eu vou te provar isso ainda nesse vídeo, mano. Acompanha aqui. Mas como você não é o Lamine Yamal, você vai precisar investir o seu dinheiro pra não ficar quebrado no futuro. Rapaziada, dependendo vai do lá, ó, governo, no né, vídeo irmão? do, E pra isso eu do apresento a chefinho vocês tem a M. Estão com uma oferta de mercado boas-vindas. Bitcoin. Usar como quiser a sua conta e começar. Perde essa oportunidade de começar a construir o seu futuro, certo? Então agora que o aviso já foi dado, vamos voltar pro vídeo. Lamine Yamal é um jogador espanhol, nascido em Mataró, nos arredores de Barcelona. Seu pai é marroquino e sua Eu mãe de gosto Guiné dele, Equatorial, o que possibilitaria Lamine defender a seleção de Marrocos, mas ele optou por defender a seleção espanhola. Nossa, já pensou se ele fosse pra Marrocos, mano? Marrocos já tá pica. Lamine Yamal lá ia ser brincadeira, mas, porra, Espanha é muito pica também, né? Não tem como. Mano, recentemente tem viralizado lá no Twitter, vulgo a rede social do ódio, né? Esse vídeo aqui que você tá vendo agora junto comigo, do Lamine vestindo a camisa do Marrocos no vestiário da Espanha. Esse vídeo foi gravado durante a Copa do Mundo, quando o moleque tinha só 15 anos de idade, velho. Então Mano, ele tava ali 15 anos. comemorando toda a trajetória que Marrocos estava fazendo na Copa. Que pra quem não lembra, em 2022 eles chegaram nas semifinais, onde caíram pra França. E isso só é uma tentativa de outros torcedores de clubes na Espanha pra tentar queimar o moleque, né? Tentar deixar a imagem dele mais feia para os espanhóis. Aquela boa e velha pitada de clubismo em tudo, cara. Mas, pô, pelo amor de Deus, o moleque tinha 15 anos de idade, mano. E, sinceramente, é claro que é bem nada a ver, né, mano? É tipo a gente tá aqui no vestiário da seleção brasileira e ter alguém comemorando vestindo a camisa de outra seleção. Mas vale lembrar aqui também que naquele momento o moleque tinha 15 anos de idade, né, cara? Pelo amor de Deus, com 15 anos você não sabe de nada da vida. Se tivesse uma câmera filmando tudo que eu fazia aos 15 anos de idade, mano, pelo amor de Deus, ainda bem que não tinha. Acho que Enfim, geral. ele escolheu defender a Espanha e, inclusive, essa decisão já teve impacto, já que aos 16 anos, Lamine estava destruindo uma Eurocopa, sendo um dos principais jogadores da Espanha na competição, jogando muito mais que o Rodri, inclusive, que foi eleito aí o melhor da Euro, né? Vai entender. A Eurocopa do moleque já foi... O Rodri é o cara mais cagado do mundo, velho. Agora ele foi eleito o melhor da Copa. E, tipo, ele não foi o melhor da Copa. O cara já foi eleito o melhor do mundo. Bola de ouro. Sendo que ele não foi bola de ouro. Os títulos vai caindo no colo do Rodri. Essa é a grande realidade. Bizarra desde o começo, velho. Já que ele foi titular em praticamente todos os jogos, com destaque a semifinal, onde Yamal marcou um golaço contra a França. Imagina você aí voltando para os seus 17 anos e fazendo isso aqui em plena semifinal de Euro. Pois é, Lamine finalizou o torneio sendo campeão com a Espanha, marcando um gol e deixando 4 assistências. Esse cara, mano, eu acho que ele vai ser tipo o Messi, várias vezes campeão do mundo, bola de ouro, várias vezes seguida, velho. Não campeão do mundo, bola de ouro, né? O melhor do mundo. Porque, vamos ser bem sinceros, agora ele tem acho que 18 ou 19, né? Ou é que esse vídeo aqui, acho que do ano retrasado, não sei, ano passado. Ele tá com 18 agora. Mano, quem com 18 anos que vai jogar tipo lado a lado com ele durante a carreira dele, joga o que ele joga? Mano, ele já é top 4, 5 do mundo com 18, velho. E os top outros 4, 5 é tudo mais velho que ele. Então ele vai meio que andar sozinho, mano. E não tem, tipo, um Cristiano, pelo menos até o momento, não tem um Cristiano pra ir pau a pau com ele. Não tem, velho. Melhor jogador jovem da competição. E aqui fica ainda mais louco, mano, porque ele jogou 90% do torneio ainda com 16 anos de idade. Olha pra isso. rapaziada que não acompanha, o moleque tava literalmente fazendo a prova da escola na concentração dos jogos da Espanha, cara. Cara, vocês têm noção que o moleque tava decidindo uma Eurocopa pro seu país, enquanto ele ainda tava fazendo a equação do segundo grau no ensino médio? Precisava de fazer escola. O que eu tava fazendo com 17 anos, mano. Provavelmente dormindo a rodo de tarde.
Saindo agora um pouco da Euro e focando no clube dele, o Barcelona. Lamine Yamal é cria de La Masia, a famosa base do Barça. Mas cara, se você pega um vídeo dele jogando e mostra pra qualquer pessoa que não o conheça, é muito fácil confundir ele com um jogador brasileiro. O estilo de jogo do Yamal é muito parecido com os grandes craques que já tivemos pelo Brasil, já que ele arrisca muito mais, sendo um jogador de 1 contra 1, arrancada, drible. Resumindo, ele é muito mais inventivo do que um jogador de controle de jogo, como tem sido a base do Barça e da seleção espanhola. Isso se deve muito também ao fato de ele ser um grande fã do Neymar, cara. E aqui eu tô bem tranquilo pra falar, porque eu fui um dos primeiros a apontar isso aqui no YouTube e na internet no geral. Já que esse foi o meu terceiro vídeo aqui do canal, mano. E foi antes da Eurocopa do Lamine, inclusive. Mas isso não é nenhum mérito meu não, rapaziada. Qualquer pessoa que pare pra ver o Lamine Yamal jogar desde que ele surgiu, vai inevitavelmente acabar lembrando o futebol do Neymar em algum momento. Já que é uma parada praticamente automática você reparar na semelhança de jogo entre os dois. E claro que logo depois dos seus primeiros jogos pelo profissional, já começou a viralizar pelo mundo várias entrevistas e declarações que ele deu, onde ele já deixava claro ser um grande fã do craque brasileiro. Mas é aquilo também, né, mano? Se todo moleque que é fã do Neymar conseguisse replicar o estilo de jogo dele, pô, o Brasil ia ter craque até 2050. Mas a gente tem visto aí recentemente que a parada tá bem longe disso aí, né? Agora, voltando ao tema do vídeo, Lamine fez a sua estreia no time principal em 2023, ainda com 15 anos de idade, sendo comandado por Xavi. Esse que, na minha opinião, é o maior legado do Xavi como técnico do Barcelona. No momento em que ele aceitou treinar o clube, cara, o Barcelona vivia um dos piores momentos da sua história, estando completamente atolado em dívidas, chegando ao ponto de perder o seu maior jogador por não poder escrevê-lo no elenco, por questões de fair play financeiro. Pô, eu acho que o Messi não queria ter saído, mano. Eu acho que o Messi queria ter aposentado talvez lá, ou ter saído de lá pro Inter de Miami direto. Ele não queria ter ido pro PSG. Porque essa situação do Barça aí pesou muito, né? Os caras não conseguiam pagar. O clube e deu o valor que a base do Barcelona merece, já que ele subiu várias joias de La Masia que hoje são considerados aí prodígios da próxima geração. É claro que ele também não teve muita escolha, né, já que era praticamente impossível contratar bons jogadores no estado que o clube estava. E mesmo assim, com 2 anos de comando, Xavi venceu uma liga, tirando leite de pedra, mano, e deixando grandes frutos para o futuro da equipe. E o Lamine sendo o maior desses frutos, podendo ser o futuro do Barcelona pelos próximos 15 anos com tranquilidade. Isso na que temporada é brabo, 23-24 que foi... Porque ele tem mais 15 anos pela frente, tá ligado? Ele tem muito tempo de jogo ainda, velho. Foi a sua primeira temporada de verdade no profissional, Lamine participou de 50 jogos, tendo 7 gols e 7 assistências. Na Eurocopa foram 7 jogos, 1 gol e 4 assistências. Naquele Barça caindo aos pedaços da última temporada do Xavi, Lamine conseguia ser o ponto de desequilíbrio do time, fazendo grandes partidas e sempre demonstrando que poderia ser o futuro do clube espanhol. A grande coisa aqui, mano, é que desde antes da Euro, nós já esperávamos que ele seria o futuro do Barcelona. Só que o grande ponto é que ninguém esperava que ele ia se desenvolver tão rápido, mano. Porque se liga só, um ano depois, o Barça agora conta com um novo técnico e tá dominando a Espanha e a Europa na temporada atual. Lamine agora com seus 17 anos, ainda sendo menor de idade, já tem nessa temporada 44 jogos, 14 gols e 21 assistências pelo Barça, totalizando então 35 participações em gols em 44 jogos, mano, tendo somente... Olha, chefinho, se eu falar pra você que esse vídeo aqui, ele tá envelhecendo bem, porque ele tá melhor ainda, velho. Ele ganhou uma Copa do Mundo e a última temporada, depois dessa que você falou aí, foi absurda. 17 anos. E com essas informações, normalmente a gente tem duas reações. O famoso Zé Estatística, que é aquele cara que só quer saber quantos gols, quantas assistências, quantos chutes a gol, quantos dribles o Lamine deu, e as pessoas normais que param pra ver ele jogar. E mano, eu duvido que tenha alguém que se encaixe nessa categoria, que para pra ver ele jogar, que não confirme que ele é o maior fenômeno desde o Ronaldo aos 17 anos. Porque, rapaziada, quem acompanha sabe, todo jogo o Barcelona conta muito com ele. O tanto de passe absurdo que ele dá pra gerar jogo, aquele passe que não vai contar como assistência, mas que se não fosse ele ali, o gol não sairia. Sem falar na pancada de momentos em que você vê ele em campo e é impossível você dizer que ele ainda é menor de idade. É sério, rapaziada, é inacreditável a maturidade dele pra entender o que o jogo pede em cada momento da partida. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes ele recebe a bola na ponta, aí você pensa, mano, é agora, ele vai driblar que nem louco, vai querer sair entrando com bola e tudo e vai errar. Aí o que ele faz? Ele para, cadencia o jogo, procura um passe em profundidade e gera um gol. Joga e aí tu uma fica crivela. Assim, não é possível. E claro, também tem as vezes que ele resolve fazer isso aqui, mano. Se liga, jogo contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, na casa dos caras, ele tá com a bola em domínio, o goleiro é a porra do Courtois, e aí você vê o moleque indo pra cima da defesa desse jeito aqui, como se fosse nada,
para e finaliza, mano, tirando o Courtois pra nada, velho. Olha essa finalização, cara. Olha a frieza que ele tá tendo pra cima de um dos melhores goleiros do mundo. Véio. E ele tira o cara pra nada ele na maior 17, facilidade, mano. Qualquer outro moleque com 17 anos nessa até situação na seleção aqui da ia procurar Espanha. um passe pra um Não jogador tem mais medo, véio. experiente assumir a bucha, pô. Mas é nessas que a gente vê quando o cara é diferente. Não adianta. Ele é diferenciado. Ainda tem esse outro exemplo aqui, cara. Se liga. Nations League rolando. Espanha contra Holanda. O jogo tava 2-2 na prorrogação. Ele vai, me domina uma bola desse jeito, dá um corte no defensor e bate de esquerda. Mano, olha essa bola, velho. Como que o goleiro pega essa bola, cara? Fala pra mim. Tudo isso na prorrogação, mano. Últimos momentos do jogo. E ele chama a responsa desse jeito, pô. Aí vem uns caras querendo normalizar isso aí, falar que é de boa, que o Neymar fazia isso com 17, que o Cristiano fazia isso com 17, que o Messi fazia com 17. Cara, para de ser louco. Neymar aos 17 anos era banco. O Messi aos 17 anos era banco. O Cristiano Ronaldo tava no esporte. Olha o que esse moleque tá fazendo com 17, cara. Ele não tem nem idade pra dirigir, porra. E agora a gente chega no ponto principal desse vídeo. Isso é verdade. Quanto tempo ele tá agora, ó? Quantos anos ele tá agora, ó? Idade Lamine. Vamos ver. Acho que ele tá com 18, 19. Então já mudou 2 anos aí. E, mano, em 2 anos o bichão... Ó, vamos ver. Traz pra nós. Traz pra nós as estatísticas e títulos. Mano, com 19 anos ele já ganhou a Copa do Mundo. Absurdo. Já ganhou a Copa do Mundo. Já ganhou 3 vezes Campeonato Espanhol. Já ganhou 2 vezes Supercopa da Espanha. Já ganhou 1 vez a Copa do Rei e 1 vez a Copa de a Eurocopa de 2024, velho. Esses 2 aqui pela seleção. E, mano, Supercopa da Espanha, 2024, 25, 25 e 26. Olha o Campeonato Espanhol também. 3 seguidos. Os 3 que ele jogou, praticamente. O cara ganhou 2022, 23, 24, 25, 25 e 26. Só não ganhou a Champions. Só falta a Champions. Mas, mano, muito provavelmente vai ganhar, velho. Caiu muito 2 tempo. vezes no Barcelona, cara. Os torcedores lá não ficaram nem 5 anos de luto pelo Messi, já surgiu outro moleque inacreditável da base, mano. E pelo amor de Deus, eu não estou comparando. O Messi lá é insuperável. Assim como o Pelé é pro Santos, Messi é pro Barcelona. É um moleque que veio da base, se tornou o maior artilheiro do clube, ganhou todos os títulos que você possa imaginar, se tornou inclusive o jogador com mais jogos pelo clube, foi capitão Mas ganhou bola de o ouro. Messi fez tudo o que ele podia fazer pelo Barcelona. Tudo. Então é claro que ele é incomparável, ninguém tá questionando isso. A grande questão é o curto espaço de tempo pra sair de um cara completamente absurdo e fora da curva como era o Messi, pra já partir pra um moleque que tem um potencial gigantesco também. Eu já quero deixar bem claro aqui que não. Eu não acho que o Lamine Yamal vai chegar no nível do Messi e do Cristiano Ronaldo, por exemplo. E agora é o momento em que eu mostro na prática o Lamine contra grandes craques aos 17. Mano, eu sinceramente não sei, tá? Eu sinceramente não sei, velho. Depende em que a gente vai comparar. Porque dá pra comparar várias vertentes. Dá pra comparar gol, dá pra comparar drible, dá pra comparar títulos. Mano, em títulos, eu acho que ele pode chegar perto, viu? Ou passar, porque já tem uma Copa. O Cristiano não tem Copa, o Messi tem uma. Ele já tem uma. Quantidade de Champions, o que a gente vai comparar aqui? Porque em drible, porra, com 17 anos ele tá voando já. Então, como assim, o tamanho, talvez de mídia, o tamanho de mídia... Pô, ainda tem carreira aqui, hein? Dá pra ele crescer na mídia também. Eu acho que dá pra comparar, sim. 17 anos. Messi aos 17 anos era banco do Barcelona Então. e praticamente não jogava. Então não tem como comparar aqui. O Lamine Yamal é muito maior que o Messi nessa idade. Cristiano Ronaldo jogava pelo Sport aos 17 e também não apresentava o nível do Lamine. Neymar era banco no Santos e começava a fazer suas primeiras partidas. Eu já toquei nesse assunto do Lamine aqui algumas vezes na aba comunidade. E lá sempre surgem os mesmos comentários. O Neymar com 17 anos jogava muito mais. Esse aí é Enzo. Neymar jogava vôlei. Só que aí a gente vê como entra a memória afetiva na cabeça do cara, né? Esse Neymar aqui é o Neymar de 17 anos, cara. Carequinha, magrinho, tava fazendo seus primeiros jogos pelo Santos, estreando no Campeonato Paulista, buscando seu espaço. Esse era o Neymar de 17. Esse Neymar aqui que você tá vendo, que ganhou a Libertadores de 2011 com o Santos, que destruiu a América, que assustou o mundo do futebol, chegou a ficar top 10 na bola de ouro jogando pelo Brasil. Esse Neymar tinha 19 anos, mano. Pra ser mais exato, entre 18 e 19, né? Que ele começa a temporada com 18 e termina com 19. Então não, cara, o Neymar de 17 anos não era melhor e nem se fala em ser maior O Yamal 19 já tem uma Copa, né?
do que o Lamine com 17 anos. Pelo amor de Deus, não existe essa comparação. E claro que existe todo um contexto para ele ser todo esse fenômeno com tão pouca idade. O Neymar com 17 anos era totalmente preservado pelo Santos, até porque ele já era conhecido no Brasil todo. O Santos, inclusive, chegou a criar uma categoria na base que nem existia, só para não perder o Neymar. Todo mundo já sabia do talento que ele tinha e as expectativas sobre ele eram enormes. Então o Santos fez todo um projeto com ele para poder fazer perfeitinha a transição da base para a profissional. Porque aqui no Brasil você sabe como é que é, né? Se você faz 5 jogos ruins, pronto, é o suficiente pra você virar um bagre. Mas o Barça não tinha como perder tempo. O time tava uma zona, mano. Todo quebrado financeiramente, sem poder contratar e nem nada do tipo. Então o Xavi não podia se dar o luxo de preparar mais o moleque. Era ele ali e valeu, tá ligado? Então assim, o Neymar no lugar dele, com 17 anos, no Barça, estando nas mesmas condições que o Xavi estava, também jogaria muitos jogos. Aí só ia depender dele corresponder e já marcar sua titularidade. Até porque a capacidade o Neymar sempre teve, cara. Isso é inquestionável. Sim. Mas é aquilo, mano. O Si não entra em campo. E a realidade que nós temos é essa. Neymar aos 17 era banco, Lamine Yamal aos 17 é titular, decide Champions League e já tem uma Euro decidindo o jogo. E caso você não saiba, né, o Barcelona tá voando nessa temporada. Inclusive, a final da Champions League vai ser decidida no dia 31 de maio, com grandes chances do Barcelona estar nela. Opa, sou eu do futuro aqui só para dizer que o Barcelona quase que comete outro vexame caindo pro Dortmund, mas foi tudo sob controle, né? Eu já tava achando que ia ter que pagar o vídeo inteiro, mas não, o Barcelona conseguiu segurar e passou no agregado de 5-3. Mas quem viu o jogo sabe, foi por pouco. Ou seja, ele pode ser campeão da Euro, da La Liga, da Copa do Rei, da Eurocopa, Champions tudo isso ainda. tendo 17 anos de idade. Então é isso, mano, não tem como você comparar nenhum feito que ele tá tendo agora com nenhum outro garoto na idade dele. Só se tu for pegar, sei lá, o Pelé na época dele, né? Mas aí, porra, a gente tá falando do rei do futebol. Né? Só que a grande parada com o Lamine é a estabilidade. A gente já cansou de ver jogadores fazerem grandes temporadas e sumirem. Não me parece ser o caso do Lamine, ele realmente parece ter algo diferente. A sensação que a gente tem com ele é de estar vendo o crescimento de uma nova estrela do futebol mundial. Sim. A grande questão é, vai ser duradouro? Eu acho que se fosse pra cair, já teria caído. Tipo, aqueles jogador que vai, caralho, blum, sumiu. Ele já tá, esse vídeo é quando ele tinha 17, ele já tá com 19 e tá em crescimento ainda, então... Eu acho que se fosse pra cair, já tinha caído. Foi que foram só porque eles eram bons em 1 ou 2 temporadas, mano. Os caras passaram mais de uma década no auge, revezando o título de melhor do mundo nas temporadas e muito por conta dessa rivalidade. Eu tenho certeza, mano, que os dois se motivavam cada vez mais a ser focado no esporte, a ser focado no alto rendimento e conquistarem tudo que eles conquistaram, né? Imagina a dificuldade de abrir mão de muitas dessas coisas que a vida de regalia traz, pô. Noitadas, as melhores bebidas do mundo, as melhores comidas. Imagina ter o que você quiser, na quantidade que você quiser e quando você quiser. Então, agora imagina poder ter tudo isso e abdicar dessas coisas pra ter o foco nas carreiras que esses dois tiveram. Isso é muito raro, mano. Você conseguir juntar o talento a nível genial com o trabalho duro e o foco por tanto tempo é uma parada que acontece quase nunca no esporte. E se tratando do mundo que a gente vive hoje, né? Essa parada toda digital, rede social, notícias chegando a mim. O Yamal gosta de uma festinha, viu? Ele é brasileiro até nisso, tá? A crítica chega no jogador de tudo que é lado. E claro, as coisas são ainda mais rápidas e muito mais acessíveis do que eram no começo na carreira de outros craques. Um exemplo aqui, cara. Imagina o Ronaldinho Gaúcho surgindo agora, vivendo nessa época de smartphone, de internet, de Instagram. Só imagina o estrago que seria. O que o cara ia fazer de merda e estar em site de fofoca todo dia é brincadeira. O foco no esporte, que já não era algo que ele tinha muito lá naquele tempo, hoje em dia seria 10 vezes pior, pô. E é nesse quesito que o Lamine vai ter que lidar e provar que tá com a mente blindada igual a esses caras tiveram por tanto tempo. É basicamente o que todo mundo ao redor dele diz. Se esse moleque tiver cabeça, vai ser um dos melhores do mundo por muito tempo. Ele tem potencial pra conquistar tudo. E é isso que a gente escuta o tempo todo. Acho que ele vai ganhar várias bolas de ouro, mano. Dos seus treinadores, dos seus companheiros de equipe, todo mundo que tá ao redor dele consegue enxergar isso com facilidade. E essa sensação gostosa que a gente tem vendo ele agora, mano, é a mesma coisa de quando a gente viu o Neymar destruindo no começo da carreira, tá ligado? Um jogador que além de encantar em campo com os dribles, ele também era objetivo. Decidia quando precisava decidir, era alegre e o principal, o Neymar era fominha. Raramente ele se lesionava, tava sempre jogando e sempre em alto nível. É basicamente o que o Lamine é hoje, mano. É por isso que fica essa expectativa de que ele seja tudo que o Neymar não foi, né? Só que infelizmente o moleque não é brasileiro, né? Então vamos torcer pra ele só pelo clube. Pela seleção eu quero que ele não jogue nada. Até porque eu não quero morrer sem ter a experiência de ver o Brasil ganhar uma Copa, né, cara? E se já tá difícil ser um Lamine Yamal destruindo pela Espanha, imagina quando ele começar a jogar e destruir nas Copas do Mundo também. Aí ferrou. E por falar em clube, mano, se liga aqui em algum dos recordes que ele já quebrou jogando pelo Barça.
Stats. Lamine Yamal é o jogador mais jovem a jogar pelo Barcelona em La Liga, com 16 anos e 38 dias. Ele foi também o jogador mais jovem a receber o prêmio de melhor em campo. Também foi o mais jovem a dar uma assistência. É o segundo jogador mais jovem a marcar em uma Champions League. E também o jogador mais jovem a marcar um gol pela La Liga inteira, envolvendo todos os clubes da Espanha. É o mais jovem a jogar no El Clássico e, claro, também foi o mais novo a marcar um gol no El Clássico. Aquele gol absurdo que eu mostrei aqui contra o Courtois. No dia 4 de dezembro de 2023, Lamine Yamal foi eleito Golden Boy, prêmio dado ao jovem mais promissor da Europa. Mas ele não pôde nem comparecer à cerimônia para receber o prêmio, cara. O moleque tava na escola. Opa, eu do futuro aqui de novo só para corrigir. Em dezembro de 2023, o prêmio que o Lamine recebeu foi por ser o jogador mais jovem da lista, já que o Golden Boy mesmo foi o Bellingham. Mas sim, ele não pôde ir à cerimônia porque tava na escola. Só que aí sim, em 2024, Lamine Yamal recebeu o prêmio do Golden Boy, ainda com 17 anos. Atualmente, Lamine tem um contrato com o Barcelona até 2026, com uma multa de 1 bilhão de euros, sendo então o jogador mais valioso do mundo. E agora, mano, o mais bizarro é que mesmo depois de todas essas coisas que eu falei aqui, nada disso reflete no que é o moleque de verdade. Ah, mas vamos ser bem sinceros aqui, ele não vai sair do Barça, velho. Vai sair do Barça pra ir pra onde? Tá ligado? Tem o Real Madrid, mas, mano, o cara cria do Barça desde pequeno. Ele vai ser tipo um Messi, que vai ficar anos e anos no Barça. Essa multa aí é só pra existir mesmo, porque ele não vai sair, não. Então faz o seguinte, se você nunca assistiu ele jogar e não quer acreditar em nada do que eu disse, pega pra assistir 3 jogos do Barça. Não precisa de muito não, só 3. E aí você vai assistir o jogo focando sempre nele, procurando sempre ele no campo e vendo como ele reage a cada ocasião da partida. Eu te garanto que você vai se surpreender com o domínio, com o toque de bola, com os dribles, com tudo que esse moleque já faz tendo 17 anos, cara. E detalhe, jogando no futebol europeu, no mais alto nível. E o que resta pra gente agora é continuar assistindo, torcendo e ver até onde esse moleque vai conseguir chegar, né? Quem sabe se ele vai realmente continuar evoluindo e desenvolvendo seu futebol até chegar ao ápice, que sinceramente, pra mim ainda parece estar bem longe. Lamine já é um craque, isso tá claro, mas em alguns momentos ele ainda peca, principalmente nas tomadas de decisões em frente pro gol. De vez em quando ele dá um toque quando não era pra dar, ele tenta uma assistência quando não deveria tentar dar uma assistência e finaliza quando não era pra finalizar. Mas isso é uma coisa super normal, o moleque tem 17 anos, não tem nem 100 jogos no profissional ainda, tá ligado? E, tipo assim, tudo que ele faz de errado, a justificativa é, porra, o moleque tem 17 anos nesse vídeo aqui, agora ele tem 19, mas mesmo assim, porra, o moleque tem 19 anos. Então, assim, é totalmente injustificável, tá ligado? Porque é muito novo, então ele não tem a experiência ainda, não tem a cabeça ainda. Mas daqui a pouco, velho, não vai mais gol, não vai mais resistência, vai ser um messinho mesmo. Continuar evoluindo com o tempo. E claro, né, a gente ainda tem que ver como ele vai lidar com a pressão Neymar, né? Porque tem um jogo porque no momento bonito. ele já é um dos principais do time, mas só que ele ainda não é o cara, já que ele ainda divide holofote com Rafinha e Lewandowski. Vamos ver como ele vai ser no futuro aí, tendo que lidar com a pressão de ser o camisa 10 do Barcelona, que isso é fato, né, cara? O camisa 10 vai ser ele. Muita gente quer que seja o Rafinha, principalmente aqui no Brasil, mas lá os caras não vão dar a camisa 10 do Messi pra alguém que não é da base, mano. Principalmente tendo o Lamine Yamal lá destruindo tudo e sendo o futuro do clube por muito tempo. Então, assim, tá mais que claro que ele vai ser o camisa 10. E também é claro ver como ele vai lidar com todo o holofote, toda a mídia que ele vai ter quando o foco do clube for só ele, né? Porque assim, no quesito vida particular, ele tá muito mais próximo de ser um Neymar do que ser um Messi. E isso é um pouco assustador, né, cara? Porque ele já teve aí problemas de relacionamento, já vazou coisa de traição de namorada, e não sei o que, e não sei o que lá, e papinho de ficante, tudo aquilo que é normal na vida de adolescente, né, mano? A gente só espera que ele amadureça e não seja pra sempre um menino, né? Que ele siga os passos do Neymar somente em campo, cara. Fora de campo, por favor, Lamine, fique longe das verificadas, meu amigo. Tente focar só no futebol. Eu sei que é difícil, mas tenta, por favor. Então agora, pra finalizar, rapaziada. Sim, Lamine Yamal é superior ao Messi, ao Cristiano Ronaldo e ao Neymar, se tratando dos três com 17 anos, tá ok? Certo. Isso quer dizer que o Lamine já supera tudo que o Messi fez pelo Barcelona? Não, mano, é claro que não. O Lamine não é melhor do que o Messi de 22 anos em diante, que destruiu tudo pelo Barcelona e pela Argentina, né? Então você tá dizendo que ele já é melhor que o Cristiano Ronaldo nos tempos de Real Madrid e nos tempos de Manchester United, quando ele ganhou a primeira bola de ouro? Não, cara, ele não é melhor do que esse Cristiano Ronaldo também. Ah, então você tá tendo a cara de pau de falar pra mim que ele já é melhor que esse Neymar aqui que destruiu a América, que ganhou Libertadores, Copa do Brasil e fez chover no futebol brasileiro? Não, mano, ninguém tá falando isso também. Ele só é melhor do que esses caras aos 17 anos, ok? Eu sei que é chato ter que repetir isso sempre, cara, mas só que eu trabalho com internet e eu te garanto, mesmo eu praticamente desenhando aqui o meu ponto de vista, vai ter gente nos comentários falando que não, que eu tô viajando, que eu sou Enzo, que o Neymar era melhor. Pode ter certeza, mano. Sempre vai ter alguém pra pegar tudo que você disse no vídeo e distorcer completamente pra criar a própria narrativa, tá ligado? Infelizmente, é assim que funciona a internet.
internet. E é isso, rapaziada. Como eu disse aqui, o que resta agora é acompanhar e aguardar pra ver até onde ele pode chegar e o quanto de entretenimento ele pode proporcionar pra gente que realmente ama futebol, né? E agora a gente tá na contagem regressiva pra chegar em 100 mil. Então toda vez que você clicar aqui no nomezinho do canal, você vai poder ver essa barrinha de... Rapaziada, o canal dele tá aqui na descrição, já vai lá, segue e segue a gente aqui também, gente. Deixa esse like, se inscreve. A gente tá quase no 100, ele tá no 100 mil, a gente tá quase no 100, falta bem pouquinho e a sua ajuda é muito bem-vinda aqui. Valeu e até o próximo vídeo.